Bom, vamos iniciar a escola. No domingo passado nós iniciamos um tema que só de lê-lo já causa polêmica, porque as pessoas não gostam, entre aspas, de perder tempo com aquilo que não edifica. É assim que elas falam. Então, por exemplo, se você abre um livro de promessas, você vai se agradar de ler ele o tempo todo, porque são promessas. Jamais vai estar livre ao vínculo da obediência. Nós começamos a falar sobre a obra de Deus, a obra singular e as obras do diabo, na semana passada. Os irmãos que participaram da semana passada viram, vou fazer um pequeno resumo, de que João, deixa já a Bíblia aberta em João, 1 João, capítulo 3. O apóstolo João, que é o autor da carta, ele escreveu à igreja e ele tinha uma preocupação no coração dele. Tudo dá a entender na carta que os irmãos estavam banalizando as investidas e obras do diabo, ou seja, nós sabemos qual é a obra dele, basta separar o que é bom do que é ruim. Não foi isso que nós comentamos semana passada? E nós falamos que o inimigo das nossas almas, ele trabalha pegando o preto, que simboliza um exemplo, os erros e as investidas dele, pegando a verdade, que é o branco, que reflete toda a vontade de Deus, a perfeita, e de uma forma maligna e diabólica, que é de procedência dele, ele misturando os dois. E nós falamos que causa uma escala de quê? De cinza, não é isso? Então, essa escala de cinza é justamente aonde nós não vigiamos. Já ouviram falar de que, quando você escreve alguma coisa, algum contrato, muitos advogados falam assim, ó, lê o contrato direito, porque o diabo mora onde? Aonde? Nos detalhes. Nos detalhes. Nós temos a capacidade humana gerada pelo pecado de simplesmente banalizarmos os detalhes. João estava preocupado com isso. Assim, será que estão considerando que somente a idolatria, a feitiçaria, a fornicação é a única obra do diabo? Ele falou, olha bem, nós vamos ler para repetir, porque o tema, o 1 João 3, no versículo 8, esse é o tema. Perdão, 3, versículo 7. Não, perdão, mas eu estou pedindo. É 3, 8, eu estava no 2, 8, por isso que eu falei que era 2, 7. Então, todo mundo achou, não achou? Sim. Nós lemos isso na semana passada, quem assistiu a aula depois, online, pôde ver que João foi enfático. Ele chegou e falou assim, filhinhos, eu vou dizer, ninguém vos engane. Quem comete pecado é de quem, Alessandro? Isso, mas é chato de ouvir isso. Se eu falar para você, Sandro, o que tu está procedendo é do diabo. Não existe uma procedência má, que assim, exemplo, não, isso é mal, mas é da minha carne, ok? Certo. Isso é mal porque, poxa vida, nós somos maus, sim. Quem é que incentiva a maldade que está dentro de nós, que habita? Isso, por quê? Porque lembra do escrito de dívida que nós aprendemos na semana passada, irmã Elizabeth e Joyce? Um escrito de dívida, havia uma dívida, essa dívida era com Deus, olha bem, mas que o diabo cobrava. Por quê? Até agora não tem nenhuma saída. Desde Gênesis 3, o diabo falava para nós, você não tem saída. Jerônimo, você é vendido pelo pecado. Então sabe o que acontecia? Nós, subentendendo isso aí, praticávamos o mal, porque como se não há esperança para nós. Quando Jesus veio para fazer o quê? Qual era a obra de Jesus? Ele tinha uma missão, fazer o quê? Com relação a isso, não estou me lembro. Qual era a missão de Cristo com relação ao diabo? Destruir. Isso. Então lê para mim. Lê o versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha só. Ele falou, filhinhos, eu vou jogar um banho de água fria em vocês. Não pensem vocês que é a idolatria, a fornicação. Vocês sabem que Paulo citou diversos, o adultério, a mentira, a maledicência. As pessoas estão pegando isso, essas normas e colocando tudo que não for isso. É de Deus. Isso. O que acontece? Irmãos, eu chego a me atrapalhar quando eu vou falar isso, de tanto que eu já repeti na minha vida. Entenda bem. Quantos 1000 anos, mais ou menos, o diabo tem de experiência de luta contra o homem? A primeira já começou, que a primeira, ele já o quê? Ganhou. Hã? Ganhou. Ganhou? A primeira já ganhou. Que foi Adão e Eva. Não, então, mas olha, pensa bem. Pensa num ser que ele sabe quando ele lida com você, Senhor, me perdoa, está enfatizando o nome dele aqui. Mas é o que diz a sua escritura. Pensa bem, nós vimos na aula passada que ele encosta em você e faz assim, olha, um exemplo, o crente não é imagem e semelhança de Deus, não foi criado originalmente para que cumprisse a forma de agir de Deus, não é isso? Então, criado para as boas obras, não é isso? O que acontece é que o diabo, quando ele tenta alguém, ele faz com que a pessoa pareça ele. É isso que as pessoas estão sucumbindo no abismo e não entendem. Ele tem uma experiência, nós vamos ver hoje, os disfarces dele, coisas que você juraria que você, poxa vida, isso é um ato lícito, e não é. E não é um meio ato de pecado, não. É um ato maligno. Então João fala bem, irmãozinhos, filhinhos, todo que comete a iniquidade é pecado. Perdão, e ele dá cita, todo que comete pecado comete iniquidade, porque iniquidade, na variação do hebraico, era uma transgressão da lei. Então os irmãos estão entendendo agora? Então eles achavam que é o seguinte, tudo aquilo que transgride a lei é o diabo que está fazendo. O pecado, quando ele falou assim, filhinho, se você cometer um pecado, ele procede do diabo. Não se engane, não se engane. Então olha bem, no último versículo que nós lemos semana passada foi o texto de Lucas 4, 6, 7, não é isso? Foi Lucas 4, 6, 7 que foi a tentação. Não foi isso? Lucas 4, 6, 7. Acho que foi o último versículo. Abram nele de novo, por favor. Lucas 4. Tem também em Marcos, ou Mateus, não sei a repetição disso, só que Lucas Lucas enfatizou um detalhe na tentação. Lucas, Lucas 4. Acharam? Sim. Certo. Aqui. Não vamos ler no início, não. Perdão, vamos ler somente o 1, olha só. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito para onde? Deserto. Isso, certo. Ali no deserto, ele sofreu uma série de tentações, mas após jejuar muitos dias. A Bíblia não diz que foi antes do jejum. A Bíblia fala em Mateus e Marcos também, cita que Jesus, após jejuar 40 dias, teve fome. Vamos primeiro pegar esse aspecto. O que está acontecendo com Jesus fisicamente? Fisicamente, há 40 dias, não é só debaixo do poder de Deus, não, 40 dias jejuou. E um homem também fez isso, Moisés fez isso também. Como Jesus estava fisicamente, porque a Bíblia diz que ele teve fome. Vamos supor assim, não vou dizer que ele estava caindo, mas muitas funções cognitivas dele estavam afetadas. Porque ele começou a sentir fome. Logo apareceu o tentador. Peguem esse texto e avaliem como se fosse assim. É a hora que eu tenho de me encostar na joia. Primeira atitude. Ele está doente, ele está debilitado, a sua cabeça não consegue mais raciocinar. Ele fica fraco. Sim, isso, sim.
Aí, isso o inimigo está falando. Ele está... Qual é a palavra que diz quando a pessoa está fraca? Debilitado. Ele está debilitado, isso, debilitado. Ele está em posição de eu começar um ataque. Olha bem, eu só vou chamar a atenção de uma tentação. Uma. Beth, irmã Elizabeth, lê para mim o versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Certo. Pensa bem. Eu quero que os irmãos observem detalhes. Repararam que o diabo utilizou de poder para fazer tudo isso? E a Bíblia está dizendo o quê? Que ele transportou o Filho de Deus, ok. Não foi o Filho de Deus que foi. Ó, talvez ele tenha feito como os filmes que vocês veem, tenha aberto já a imagem em cima do monte, mas a Bíblia diz que ele mostrou todos o quê? Os reis do mundo. Olha a investida que ele fez no Filho de Deus. E os irmãos pensam que vocês e eu somos alguma coisa. Olha só. Sandro, lê o versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Vem cá, se eu não me engano, não sei se é o Salmo 22. Não é o Salmo 22. O Salmo 22 é o céu proclama a glória de Deus. Mas do Senhor, não lembro o nome, do Senhor era a terra e toda a sua plenitude, não é isso? Então, olha bem. A Bíblia diz que ele mostrou os reinos e falou, preste atenção nessa frase. Alguém tem a tradução diferente aí? Alguma coisa diferente que deu do foco? É a mesma coisa? Certo, então, olha só. Todo este poder e sua glória, dar-te todo este poder e sua glória, porque a mim foi o que, Alessandro? Entregue. E tudo bem, por favor, como pode isso? Ele estava declarando, entenda bem, uma coisa é declarar uma mentira lavada, tentar uma mentira, mas ele estava tentando quem? O Filho de Deus, habitando, encarnado. Então, olha bem, tu acha que ele usou que isso era uma mentira lavada? Você não, nunca foi dogmatizado? Sim, ele nunca foi dogmatizado porque o nosso Deus rege, domina e controla todas as coisas. Mas por que ele falou, olha, eu dou a quem quiser porque a mim foi entregue? O que quis dizer com isso? Que aquele tipo de poder gerado da forma que era gerado, tinha sido entregue para ele fazer esse tipo de obra. Por exemplo, o poder que você vai lá e assassina alguém, que você vai lá e toma força, que você vai lá e comete aquilo ali e se torna poderoso. Mas ele citou os reis, não citou? Sim. Ele citou os reis, já que isso você está falando é pessoal, então ele está citando quem? O reino dele. Não, o império dele. Não, se ele citou reinos, e isso, sim, reino dos homens. Se ele, todas as potestades desse mundo, não é isso? Então ele estava focando em quem? Porque é o alvo dele. Ele estava focando no ser humano, que tinha uma autoridade. Essa autoridade poderia ser quem? Se eram reinos, poderia ser o quê? Reinos possuem o quê? Reis. Isso que eu estou dizendo. Eu falei assim, olha, os reinos estão sob minha mão. Porque quando o homem pecou, irmãos, isso não é teologia, não. Eu detesto pronunciar até essa palavra, como se Deus tivesse condições de ser estudado, sabe? Mas tudo bem. Respeito quem toma posse dessa palavra e usa com autoridade. Ou tem o título de teólogo. Olha bem, quando o homem pecou, o pecado escravizou o homem e tornou o homem o quê? Com relação ao diabo. Servo do diabo. Isso, ele passou a servir o pecado porque o diabo falava assim, olha, você agora está sob o meu domínio. Por isso que a geração piedosa de Deus, mesmo tendo essa doença neles, eles procuravam invocar o tempo todo o nome do Senhor, não é isso? Aquilo foi dado na mão do diabo, e logo de início o diabo pegou e fez assim, opa, tem 2 homens aqui. Ih, rapaz, agora não é só mais um casal não, tem 2 homens. Quais eram os 2 homens após o casal? Caim e Abel. Hã? Caim e Abel. Sim. Lembra que eu falei que os 2 foram tentados? Ah, a Bíblia não fala isso. Você acha que Abel não foi? Tu acha que é Caim? Era porque o diabo já sabia que era? O diabo conhece a essência externa, Elizabeth.
Por isso que quando andamos na carne, quando satisfazemos a vontade da carne, opa, abriu o holofote para o diabo. Porque nós vamos ver que ele não entende, ele não consegue discernir quando você não se submete a ele buscando a Deus. Ele não consegue, confunde ele. A Bíblia chama isso de resistência, não é resistência de somente aguentar a tentação, é resistência de impeli-lo para trás, porque você se apoia no Senhor. Abel, a Bíblia diz que Abel escolheu, tanto que foi observado por Deus, escolheu assim, se agradar do Senhor. Caim, o diabo descobriu um descontentamento nele, então trabalhou com toda a essência sobre Caim. Mas eu quero pegar a parte que fala assim, olha para vocês, eu estou olhando para mim agora e fala assim, olha, Jerônimo, sim, Senhor, Jerônimo, seu semblante está descaído. Estou não, Senhor. Está. Por que você está descaindo teu semblante? Você achou que eu santo, posso receber você, Jerônimo, com total impureza de coração, com pensamentos maliciosos, mas ainda assim você vem para mim e oferece um holocausto. E você achou que eu não fosse olhar o teu coração. Esse é o mistério da morte. Quando vamos comparecer a juízo, não tem explicação que nós damos para o nosso semelhante. Não existe explicação. A Bíblia fala que o juízo é sem misericórdia. Por isso a vontade de Deus é que todos os homens escapem disso. Então tudo bem, ele fala, continuando falando do meu nome. Olha, Jerônimo, se você proceder bem, isso quer dizer que eu estava procedendo o contrário. Eu recebi um conselho, se você proceder bem, você vai ser aceito por mim, mas não é um procedimento bom, de que eu avalio. É um procedimento da qual eu me contristo diante de Deus, me humilho e falo, Senhor, faz a vontade do Senhor na minha vida. O diabo odeia isso. Acabou para ele. Ele está pedindo, ele está implorando. Aí o Senhor fala, olha, o pecado, Jerônimo, ele está batendo na tua porta, você tem muito tempo. Uma hora dessa você vai atender. Eu estou pedindo para você não atender e você vai atender. Quando esse pecado se apresentar na porta, não pense você que ele é benefício para você. Isso quer dizer, me engano. Ele é contra você. Mas a ti, ainda naquele minuto derradeiro, cumpre a ti o que, Alessandro, que a Bíblia fala? Então, dominar você acha que é fácil? Bate dentro de você, mas então, nós nos desculpamos de Deus. Eu penso assim, eu sou assim porque Deus sabe que eu sou fraca mesmo. Não! Isso João estava repreendendo. Não façam isso, filhinhos. Não se submetam a como vocês são, porque isso foi pago na cruz do Calvário. Agora vocês vivem debaixo de um perdão. Já que vocês vivem debaixo de um perdão, é como se não tivesse acontecido a queda do homem no jardim. É como se não tivesse, não vivo em novidade de vida, ou seja, não tem mais como alguém me acusar. Eu tenho oportunidade de que minha vida seja salva, minha alma seja salva, e eu me apresente diante de Deus. Vocês não estão entendendo? Então, olha só, quando ele falou, a mim me foi dado os reinos, ele não falou, ele misturou mentira com a verdade. Ele falou assim, olha, os homens passaram para mim de papel passado. O domínio dos homens, o domínio sobre os homens, eles vivem o tempo todo com a acusação do pecado dentro deles. Irmãos, é como se o homem tivesse dado uma procuração a partir do pecado. Sim, uma procuração, sabe de quê? De que o único que pode avaliar você, ou seja, olha que ironia, vou usar isso aí que você falou, Ronaldo, e vou ironizar. É como se você falasse assim, o único que pode me receber é aquele que provocou, que fez com que eu praticasse mal. Não me torne inocente, entendeu? Estou dizendo assim, aquele que me tentou, o único que pode me receber. Ele faz agrados com você. O homem debaixo da mão dele é como gado. Ele tem milhões de cabeças. De vez em quando ele mata uma. Ele faz com os homens o que ele quer, ao seu propósito. Ele faz o poder dele se tornar, ele não é onipresente, mas como se fosse um poder ubíquo, sabe? Uma coisa assim que tem aparência de onipresença, porque ele tem demônios, ele tem uma empresa toda trabalhando. Aí alguém vai pensar, quem sou eu? Eu sou nada para o diabo. Como? Você é uma alma. Você é uma alma. E ele quer a alma. Ele quer puxar essa alma. Ele quer falar assim, olha, ainda que o sacrifício tenha sido feito na cruz do Calvário,
eu continuo lutando contra o homem. Eu vou fazer ele esquecer que eu não tenho mais domínio sobre ele. Eu farei, Alessandro, com que ele se acostume com aquilo que eu coloco para ele. E eu vou disfarçar muito bem. Eu vou fazer com que o dia a dia do Alessandro, um exemplo, tá, Sandro? Um dia a dia do Alessandro seja monótono. E as coisas, sabe, elas transcorram como se fossem naturais. Fizessem parte da sua vida, Alessandro. E isso dá medo. Sabe por que isso não é divulgado como João fez? Porque isso esfria as pessoas. Alguém quer ser chamado de que é enviado do diabo, procedente do diabo? Não. No entanto, é. Sabe o que cura uma alma dessa? Vocês sabem qual é a única cura para quando o diabo está fazendo obras dele, utilizando uma pessoa? Sabe qual é a única cura que tem para essa pessoa? Arrependimento. Porque o arrependimento torna você clemente. Não só com a sua alma, ou seja, mas com o teu próximo. Irmãos, ó, vamos ver algumas atuações dele. Eu quero mostrar para os irmãos, que os irmãos talvez nunca tenham percebido isso. Gente, talvez eu nunca tenha percebido, não que eu percebi na frente dos irmãos, não, mas desde que eu conheço as Escrituras, eu dou ênfase a esses textos. Olha só, vamos ver primeiro uma atuação dele bem disfarçada. Abram em Lucas 9. Já está em Lucas aí? Lucas 9. Antes de eu falar o versículo, Lucas 9. Isso, deixa aberto em Lucas 9. No capítulo 3 de Marcos, quando Jesus escolhe os discípulos, a Bíblia fala que quando escolheu Tiago e João, que eram irmãos, ele deu um nome, os dois. Alguém lembra que nome era esse? É o nome que é do hebraico e do grego, assim, a mudança é pouca, mas utiliza o mesmo nome no grego, é o nome que Jesus deu, a pronúncia. Vocês não lembram não? Tiago e João foram chamados de irmãos o quê? Quem é que lembra o nome? Que significa no grego filhos do trovão e no hebraico filhos da ira. Lembra do nome não? Boanerges. Já leram esse nome? Boanerges. E chamou Jesus eles de Boanerges por causa do temperamento que eles tinham. Olha bem, foram escolhidos o temperamento que eles tinham. O temperamento de Tiago e João, segundo muitos escritos tradicionais, não somente a Bíblia, diz que eles eram totalmente irados. Eram pessoas que não levavam desaforo para casa. Eram pessoas que realmente faziam assim, olha, agirem com justiça, com rigor. Olha como isso é porta para o diabo entrar. Olha bem. Lucas capítulo 9, versículos 54 ao 56. Pode ler, Joyce? Sim. Lê bem alto pra gente. Quando pedir para parar, você vai parar de agora. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha bem, pode parecer uma bobagem, não é isso? Mas não é não. Eles estavam lembrando de Elias, porque os samaritanos não receberam, não deram nenhuma estalagem para Jesus ficar. Aquilo encheu Tiago e João tanto de ira, que você, Senhor, eu lembro que uma vez Elias, com muito menos, desceu fogo do céu, mandou descer fogo do céu e consumiu 100 homens, 50, se eu não me engano é isso, na terceira remessa 50 pediram misericórdia. Olha bem, quer que a gente, olha bem, eles não oraram, ele fala assim, desça fogo do céu e consuma esses homens aí. Ele fez uma pergunta, qual a pergunta, Joyce? O próximo? Não, o 54 disseram. Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ué, ele perguntou o quê? Se Jesus o quê? Queria autorizar. Se era da vontade dele, é isso? Olha a resposta de Cristo, por isso que eu digo, irmão, preste atenção. Olha, essa parte aí promove a violência como executora da justiça, e nós vivemos isso, hein? E eu vou mostrar para vocês que nós vivemos isso. 55, Joyce. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse:
Vós não sabeis que espírito sois. Ó, você sabe o que quer dizer isso? Já está pensando que está falando do Espírito Santo? Vocês não sabem o que está atuando em vocês agora. Por que vocês estão tendo esse sentimento? Vocês não sabem. Olha o que vocês estão fazendo, vocês estão me tentando. Imagina, lá onde que Jesus falou isso? No próximo versículo. Lê o próximo, Joyce. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Esse mesmo João, que foi repreendido por Cristo, escreveu a carta, dizendo que Cristo veio para quê? Qual é a missão de Cristo? Desfazer o quê? As obras. Isso! Entendeu? Olha bem, naquela hora, Tiago e João estavam sendo totalmente coniventes com o diabo. Ou seja, Senhor, é justiça de Deus queimar esses homens, porque Elias era um homem de Deus e queimou. E queimou os homens. Vocês não estão sabendo o que está atuando em vocês, não? Vocês não perceberam o que vocês estão me pedindo? A minha missão não é essa, vocês estão me tentando. A minha missão é fazer o contrário do que quem está com vocês aí dizendo isso me manda fazer. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para o quê que ele está falando aqui no versículo 56? Salvar as almas. Mas ele fala, salvar o quê? As almas dos homens. Olha bem, as almas. Fala literalmente pneuma, ou seja, a alma, a essência do homem que está lá dentro. Porque se eu destruir a carne, como a alma vai ser salva? Que resgate tem? Ela vai partir para o destino dela. Então ele fala assim, olha, eu vim fazer o contrário disso. Eu vou ser mais forte. É como se você fosse assim, Tiago, João, não é à toa que eu dei esse nome para vocês. Vocês nunca vão conseguir lidar com a minha igreja se vocês não forem ternos de misericórdia. Irmãos, há comentários muitas vezes de pessoas que são como nós, que caminham com o Senhor, mas não conseguem frear a boca quando vai julgar um preso, ou um assassino, ou simplesmente uma pessoa que rejeita Cristo. Tipo, um exemplo, a pessoa para no meu portão e bota uma música de funk nova que fala o contrário da palavra de Deus, e ainda enaltece o diabo, e diz na música, e aquilo me afronta, aquilo me enche de ira, e eu falo assim, cara, essa raça tem mais é que morrer. Esse pensamento é do diabo. Não é quase não é um pouco não, Ronaldo. É um pensamento que nós não admitimos. Eu não sei porquê. Por que pessoas ainda vão para a cadeia e vão fazer tal coisa, isso, aquilo. Essa justiça não é procedente de Deus. Eles queriam levar Jesus a fazer uma coisa que mostrasse poder e autoridade. Ou seja, não me respeitam não? Então vamos queimar vocês. Ô Boanerges, eu não vim aqui para matar os homens. Eu vim para salvar as almas. E olha o que a Bíblia fala. Colossenses 3. Então a primeira atitude do diabo, olha só, promover a violência, não é isso? Como executor da justiça. E isso não acontece no nosso dia a dia? Pense bem. Acontece ou não acontece? Eles vão ver quando Deus isso! Vai ver a hora que forem fulminados, entendeu? Irmãos, muitas vezes nós não entendemos que é para isso que a exortação e a admoestação são válidas e permitidas na igreja. A exortação e a admoestação, que são duas coisas distintas, não vamos entrar no mérito disso aí agora, elas servem para fazer o que com o irmão? Derrubá-lo ou levantá-lo? Levantar. Isso, então, mas nós consideramos o quê? Quando alguém nos admoesta de uma situação, consideramos o quê? Afronta. Olha o diabo de novo, Cida. Olha já encostadinho. Isso mesmo, não dá mole não. Não estou brincando não, irmãos. Isso não é brincadeira. Não dá mole. Mostra que ninguém brinca com você. Boanerges, ninguém brinca comigo não. Eu sou filho de Deus, eu tenho poder. Ah, você tem poder? Deixa eu dar mais uma encostada aqui. Isso, eu vou te dar uma dica. Usa o poder de Deus. Usa o poder de Deus. Ora de madrugada e fala, Senhor, fulmina todos eles. Irmãos, eu vou contar uma coisa para os irmãos breve aqui. No pior momento da minha vida, eu estava afundado à consequência dos meus pecados, eu sofri aos meus olhos uma perseguição. E o inimigo da minha alma colocou em primeiro lugar assim, eles estão tudo perseguindo você.
Você tem que olhar para você e ver que você está seguindo Deus, e ver que isso e aquilo, porque eles estão errados. Olha o que eles estão fazendo, estão mentira. Mas na verdade, o meu erro fez com que o diabo colocasse mentiras. Aí isso aconteceu, na hora eu respirei fundo e fiz assim, me ajoelhei e falei: Senhor, perdoa-os, assim como o Senhor perdoou o meu pecado. Perdoa-os. Irmãos, se eu não tivesse feito isso, o meu semblante não tinha sido levantado. É como a mulher samaritana, Elizabeth. Assumir isso. É isso que eu quero ouvir de você. O que você é. E você precisa da minha ajuda. Você precisa. Então, olha bem. Abrir em onde? É Colossenses 3, não é? Lê o versículo 12 e o 14, Joyce. 12 e emenda com 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, alguém tem uma tradução diferente? Tem uma palavrinha diferente? O 12 tem alguma tradução diferente. 12, vai. Lê o 12 e emenda com 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas... Aí, não, peraí, vamos enfatizar isso aí, velho. Não foi o que você observou de diferente? Então lê de novo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Como eleitos de Deus. Santos e amados. Santos e amados, totalmente do Senhor. De entranhas de misericórdia. Isso, vai. De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E emendou 14? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Os irmãos sabem o que são entranhas? Interior. Todo o conteúdo que tem do peito, tórax, vai descendo, né? Isso, entranhas. O judeu considerava, e isso procede. Já viu que quando você está aflito, desesperado, sentindo raiva, ódio, dá uma coisa estranha dentro de você? Você se aperta assim, você não sabe o que vai fazer? O judeu considerava esse sentimento como um sentimento que expressava as emoções. A Bíblia está dizendo, olha o que está dizendo: revestido, pois, de entranhas de misericórdia, ou seja, a misericórdia não é somente de boca. Você sente a misericórdia. Você, quando não condena uma pessoa, não estou dizendo de condenações diárias, que o pessoal confunde a demonstração com julgamento. A Bíblia não fala isso. Eu estou falando de condenação mesmo, ou seja, merece tal coisa. Merece. A Bíblia fala que você, o vínculo da perfeição com o amor, gera isso em você, ou seja, entranhas de misericórdia, ou seja, sentimento tão profundo de misericórdia que faz com que você consiga vencer o maligno. Porque o que ele faz? Ele vai chegar perto de você e falar assim: ele não merece, sabe disso, né? Tu sabe muito bem tudo que ele está fazendo, tudo que ele fez e tudo que ele faz. E entenda bem, irmãos, se ele é acusador da inocência? É acusador de quê? Do erro, do pecado, aquilo mesmo que ele é professor. Isso. Então o que ele fez? Ele fez com que, um exemplo, o Filipe, usar um exemplo aqui, o Filipe, procedesse de uma forma condenável para mim, mas absurdo, horrível. Ele tentou você, Filipe, e fez com que você fosse totalmente reprovável. Chegou para mim e me mostrou você, Filipe, por exemplo, e falou assim: tá vendo como é que ele é? Tu acha que ele é digno de alguma coisa? Nada, vai ser sempre assim. Ó, se uma vez que nasceu torto, vai permanecer torto. Aí eu começo a achar, sabe o quê? Começo a olhar e falo assim: tá certo, se merece isso. Jamais eu permitindo o diabo de se achegar a mim, e eu não resistindo, eu seria incentivado a ter misericórdia do Filipe. Jamais. Jamais. Por isso é que nós temos guerra, nós guerreamos um com o outro. Porque ele cria contenda. Vamos falar de filme? Vamos falar de filmezinho? Eu gosto de falar de filme. Lembra quando os Vingadores estavam discutindo lá no meio? Eles prenderam o cetro do Loki, que simboliza o diabo, e colocaram ali. Interessante, para não bobagem, quero fazer uma comparação, colocaram em cima de um protegido. E todo mundo começou a discutir e brigar. E daqui a pouco a câmera vai dar ênfase ao cetro. Estava emanando isso! Energia, maldade! O que nós estamos fazendo? Porque ele faz isso. Ele cria contenda. A Bíblia fala
que 6 coisas Deus abomina, cito as 6, mas quando chega na 7ª, ele odeia, 6 coisas ele odeia. Na 7ª ele fala, ele abomina aquele que causa dissensão e separação entre os irmãos. Olha só. Então, entendeu o que você está dizendo? Está dizendo que você deve manter as entranhas de misericórdia, nunca olhar como se fosse falando assim, eu não suporto, não. Suporte, porque cada vez que você não suporta, ele vai chegando perto de você, ele vai se aproximando de você, e vai ter uma hora que você vai ceder. Lembra de Gênesis 3? Caim, a hora que você abrir a porta, já era. Mas ainda assim, você está diante dele, ainda tem como dominá-lo, mas nós não dominamos, porque ele desperta em nós tudo aquilo que foi lavado e foi purificado. Ele desperta, Alessandro, em mim e em você, ele desperta tudo o mal que outrora foi limpo pelo Senhor. Ele desperta tudo. Paulo fala que quando ele descobriu que isso estava dentro dele, ele morreu. Não lembra? Então eu morri. Porque ele viu que ele não podia subsistir sem a graça de Cristo. O segundo, Lucas, volta lá para... Lucas não, Mateus. Vamos ver outra atuação diabólica que talvez vocês não tenham percebido muito. Mateus 16. Mateus 16. Do 13 e 17. 10 pode ler para a gente? Mateus 16, 13 ao 17. 3. 16, do 13 ao 17. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E quem? Simão Pedro. Fala o nome dele. Repete o nome dele. E quem? E vós, quem dizeis? Não. Quem era a pessoa que ele estava falando? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então esse homem teve uma revelação dada diretamente, de forma direta à sua mente, por quem? Então uma pessoa bem-aventurada, muitas vezes está dizendo, bem-aventurada. E se eu disser para vocês que as pessoas bem-aventuradas o diabo pode encostar? Pode, bem-aventuradas, sabe? Que estão sempre sendo usados por Deus para que as coisas sejam corretas, as revelações do Senhor, auxílio para aqueles segundo a palavra. Olha o que esse mesmo homem, minutos depois, olha o que aconteceu com ele. Beth, lê. Jesus falou que ia morrer, convinha que ele fosse para Jerusalém e fosse morto pelos homens. O 22, Beth, lê. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Quem é que já viveu ou pronunciou ou recebeu de alguém essa frase? Não aceite, irmão. Não aceita, não é brincadeira, não. Ele chega a ter sangue nos lábios, sabe? Tipo assim, não aceita. Baixa não, vou bater não. Não aceita isso. Não é só isso não, irmão. Mas quem está falando para a pessoa, não é a pessoa, é uma pessoa importante que chega perto da gente, com vestimentas de santidade, pronunciando a palavra, mas na verdade é enviado no diabo. Olha por quê. Irmãos, olha só, as pessoas, um exemplo, tentam dar corretamente a vida toda, aos seus olhos, não é isso? Quando acontece um infortúnio, fala assim, eu não aceito isso. Não é isso? Eu não aceito isso. Porque olha para si e começa a ter piedade de si mesmo, achando Deus, essa autopiedade, achando que Deus, no coração, não na sua boca, você não pronuncia isso porque você não é doido.
Mas no coração Deus acha uma autocomiseração que coloca o Senhor como culpado. Olha bem, ele falou para Jesus, de forma alguma, mesmo Pedro, hein? De forma alguma te acontecerá isso. Que isso? Para com isso, Senhor Deus. Você acha que o Senhor, o Messias, vai te acontecer isso? Sandro, lê a resposta de Jesus para Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Para, só um minuto, para aí para você continuar. Olha bem, não é simples isso não. O mesmo homem, Beth, notou isso? O mesmo homem, notou, Joyce? O mesmo homem que acabou de ter uma revelação de Deus. O diabo pegou e ficou atrás dele, incentivando o que ele devia falar. Você sabe por quê, irmãos? Pedro acabava de receber aos olhos dos homens um quê? Aos olhos dos discípulos de Jesus. Um elogio importantíssimo. Importantíssimo. Bem aventurado, Simão. Isso, um elogio. Não foi um elogio que foi mal a ele. Foi essa autoconfiança de dizer assim, agora eles vão ver mais na frente. Tudo que eu falava. É isso. Lembra do profeta? Qual era o profeta que guiava Davi? O nome dele? O profeta que falou assim, que Davi falou, eu não lembro o nome dele. Com certeza farás o tempo. É isso. Era Natan, não. Eu acho que era Natan. Bom, não importa agora. Depois os irmãos verificam. Ele chegou para Davi e falou assim, Davi teve o desejo de construir o templo. Sim, você pode. Porque você pode qualquer coisa. Agora eu estou vendo que você é o cara. Foi embora, deu uma mensagem para Davi, foi embora no caminho de Sul. Volta lá que eu não te mandei falar isso não. Se Deus não mandou falar isso, ele como profeta, estava agindo o quê? Conforme o Espírito ou conforme a carne? Porque nem esperou nada, não tem que consultar Deus, eu já sei que isso pode. Eu não preciso consultar Deus. O autoconfiante. Isso. Agora olha só, nesse ponto aqui, Pedro estava ensinando a Jesus a ter piedade de si próprio. Não é isso? A pessoa fala assim, olha rapaz, para com isso. Como é que você vai dizer? Não aceita isso, nada vai te acontecer de ruim, não. Por que nada aconteceria de ruim? Uma coisa ruim é uma coisa que é ruim porque eu vejo ela como que é. Como ruim. Mas nunca vou saber se ela é ruim. Na sua visão, na nossa própria visão. Não, porque lembra da separação de pecados que as pessoas estavam fazendo com relação ao diabo? Somente aquilo que é grotesco e agressivo, que eles consideravam obra dele, a mesma coisa somos nós. A mesma coisa somos nós. Desse mesmo jeito. Ou seja, eu olho para mim e vejo de que essa situação pode ser revertida, mas é o que eu quero, eu não quero uma resposta contrária. Ela é ruim aos meus olhos. Eu nunca vou saber, procedendo desse jeito, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continua, Sandro. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Entende isso? Não estou dizendo que você não entende, estou dizendo. O que vocês percebem com isso? Qual é o atributo que Jesus está dizendo que o diabo possui com esmero nele? Teoricamente é uma classe de pessoas, que eu não vou citar o nome, mas que faz assim, pega, estuda e vai colocando um organograma. Exemplo, qual é o teu sintoma? Isso, então toma aquilo. Mas não deu certo, então eu vou receitar outra coisa. Sim. Porque ele conhece um apanhado de acontecimentos que ele vai registrando. Mas como é que pode não ter dado certo se deu certo com fulano? Ele a conhece somente dos sintomas. Isso. Mas eu não vou citar. Ou seja, olha bem, ele conhece muito bem, ele é pós-graduado, ele é PhD, ele é totalmente, como se diz, apto. Se tem uma pessoa que tem que ser escolhida, vem cá, nós estamos com 3 homens aqui, tem que discernir eles. Peraí, fala. Teólogo, teoricamente, vai tentar estudar Deus. Quem estuda os homens, qual seria o título? Seria antropologia. Então ele é antropólogo. Isso aí. Ele é PhD em antropologia. Olha, é o melhor professor, né? É o primeiro professor, porque ele vem observando desde a queda do primeiro o que cada um reage de forma. Fundou o curso. Então, pensa bem na experiência desse ser de destruição humana. Olha,
o Caim teve uma geração. A geração foi tão tomada pelo diabo que um homem chamado Lameque, não é isso? Lameque, um dos descendentes de Caim, falou assim, ó, matei um homem só porque pisou no meu pé. E outro porque me feriu. Vós, esposas de Lameque, se Caim for, vamos falar como é que fala, se Caim foi ruim, vocês não têm ideia do que eu sou capaz. Orgulho do mal. Então entendam bem, quando Jesus fala, para trás de mim, Satanás, que me serve de quê? Escândalo é a mesma coisa que o quê? Tropeço, ou seja, me fez tropeçar. Então, o que João está falando, irmãozinhos, não tropecem, porque vocês quando tropeçam, vocês ofendem a quem? A quem que nós ofendemos? Ao Senhor. Ofendemos a Ele. A Bíblia fala esse termo, ofendemos a Deus, ao Pai. E eu não quero que vocês pratiquem isso, porque toda vez que vocês ofenderem o Pai, procede das tentações que o inimigo faz com vocês. Então, resistam. Então, no caso, ele incentiva a autocomiseração humana, levando homens a não aceitarem, entre aspas, o seu destino. Agora, Lucas 22. Deixa marcado aí em Lucas 22. Todo mundo achou? Sim. 22, versículo... Aqui. Aí ele de novo aí. Aí ele aí de novo. Versículo 31 a 34. Quem? Pedro e o inimigo pedindo por... Olha bem. Lê, Silvia, por favor, 31 até o 34. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vai ler os outros dois. Pedro estava sendo avisado de quê? Não, aí sabemos que a fase de Satanás pediu para cirandar. Mas Jesus só não contou para ele qual seria o processo, não é isso? Pediu para passar vocês na peneira. E eu orei ao Pai porque eu vi, eu sei que vai ser perigoso para você. Orei ao Pai para que você não quer. Que a sua fé não desfaleça. Então, as atitudes de Satanás, quando nós somos instrumentos dele, não só ferem o nosso próximo, como nos faz decair da nossa fé. Até o ponto de aceitarmos definitivamente o que ele faz conosco. Quando ele tem poder, quando ele encontra oportunidade para isso. Silvia, leu 33 e 34. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Vai. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, o que o diabo estava incentivando em Pedro? O que os irmãos podem colocar aí como a terceira artimanha dele? O que ele estava colocando no coração de Pedro? Que muitos homens vivem, Jeremias fala contra isso, no capítulo 18. Maldito o homem e faz do braço da carne o poder, né? Sua força, seu poder. Olha bem, Pedro disse, Senhor, olha só, o mestre está falando, Alessandro. Senhor, Pedro, Satanás pediu para você andar. Isso quer dizer que havia que ter uma autorização do Senhor, não é isso? Como trigo. E eu orei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Senhor, pode ser que aqueles lá desfaleçam, mas eu não. Eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. A outra autoconfiança de Deus. Isso aí. Uma coisa, Fala. Esse morte também eu encaro da seguinte forma. Exemplo, eu estou com a espada. Eu estou pronto para ir para a batalha, guerrear, arrancar as cabeças, fazer um montão de coisa, decepar as orelhas.
porque eu também não vou dar mole não, estou disposto a isso, quando na verdade a obra era outra. Olha, você não pode impedir. Isso aí. Você não pode lutar contra isso. Que o diabo faz, mas a aparência de Pedro era como se fosse uma coisa certa. Sim. Não é dever dele ir até a morte. Sim. Um exemplo, um dever dele, dos discípulos, a Bíblia fala, mata o pastor e as ovelhas fazem o quê? Se Dispersam. Fala, Beth. Uma dúvida que me surgiu agora, aqui nesse versículo 31, quando diz que Satanás pediu para se andar como trigo. Atualmente, assim, esse pedido, será que o diabo também faz sobre a humanidade, sobre nós, assim, para se andar? Toda hora. Olha, eu acredito que o inimigo é inimigo desde sempre. Desde sempre. E ele agora, nos finalzinhos, a Bíblia fala que ele está mais intenso. Muito então, importante agora isso. mais é mesmo. Olha, nos anos 80 foi escrito um livro de um autor, um escritor, já faleceu, o nome dele é Hal Lindsey. Ele escreveu assim, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. O livro foi só falando sobre isso, porque a impressão que dá é que com o tempo ele foi perdendo o poder devido ao poder da igreja. Você sabe por que eu coloco entre aspas, né? Sabe? É um tal de eu piso na cabeça dele, olha bem, vou responder a tua pergunta. É um tal de Satanás debaixo dos meus pés, tem até camisa dizendo com o punho fechado, dizendo, toma, diabo. Vocês acham que o diabo vai fazer o quê? É tipo aquele cara que está com 30 armas, está oculta, e você está dizendo que você bate nele, na pessoa que está com 30 armas. Ah, você me bate? Você tem certeza do que você está falando? Não, calma. Olha bem, Beth, entenda bem. A tua pergunta é pertinente, porque ele só faz isso. Ele pede quando você se prostra, entenda bem, quando você se prostra diante do Senhor e pede forças, ele te tenta para você não fazer isso. E quando você se acha forte mais e andando de forma reta de Deus, ele fala assim, deixa eu peneirar, mas ele também não sabe o que está passando dentro de você. Deixa eu peneirar. Esse grupo que o Senhor arrumou aí, não vai permanecer não. Não, porque aqui com Pedro ele não permitiu, né? Mas conosco, no caso, então permitiu. Quem falou que não permitiu? Mas o Senhor Pedro negou, intercedeu por ele. Isso. Para que não desfalecesse a fé. Mas peneirou. Peneirou. A peneira dele não é somente entristecer Pedro, não. Era fazer com que Pedro desistisse de tudo. Tanto que quando Pedro nega Cristo, negou Cristo debaixo de circunstâncias negativas, não é? Sim. Eu iria até a morte, mas eu tinha que ter pelo menos uma espada. Eu iria até a morte, mas os outros discípulos deveriam estar comigo. Eu iria até a morte, mas olha só a circunstância. Agora está preso pelos romanos. O romano impera sobre nós. Caramba, agora não tem como fazer nada. Você conhece homem? Não. Você conhece homem? Não. Eu acho que você conhece homem? Não. O galo canta. Por quê? Porque Pedro, você vai me negar, bota isso na tua cabeça. Você não tem essa força, o diabo percebeu isso em você. Percebeu isso em você. Você fala muito, mas você quer ser totalmente superior às outras pessoas. Sempre a atitude de Pedro era assim, uma atitude para cima. E foi, né? Porque foi escolhido o primeiro o quê? Não queria ser o principal? Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Então, olha bem, vamos para o segundo. Para o quarto. Lemos Lucas 22, não é isso? João 13. Agora já não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Você está querendo tirar, como se diz, água da areia, sei lá. Leite de pedra. Hein? Leite de pedra. Isso. Não. Os irmãos, Deus há de dar discernimento para os irmãos entenderem. João, capítulo 14. Não, 13. Não, perdão, desculpa. Não, vocês vão ler depois o 14. 13, capítulo 13. Do 5 ao 8, Joyce. Lê pra gente, por favor. Perdão, lê até o 7. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse:
Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ó, indagou. Mas não foi uma indagação simples, não. Ó, ele está sentado na cadeira e o mestre vem com uma bacia de água. Lava o pé de cada um. Vamos supor que Pedro era 12º. E chegou até Pedro. Vamos supor que estivesse no meio. Primeiro, vamos descartar a posição que ele fosse o primeiro. Ele já tinha visto lavar os pés. Mas quem que era? O Senhor lava o meu pé. Ele acabou de ver lavar de outros discípulos. O que está acontecendo com Pedro novamente? Soberbo. Não. Olha bem, o diabo está começando a encostar de novo em Pedro. A Bíblia fala que aquele ato não era somente simbólico, não. Representava a vontade de Cristo com a partida dele, que fosse executada na igreja, não é isso? O amor de um para com os outros. Então, parou aonde, Joyce? No 6. 6, deu 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendendo-lo-ás depois. Ó, o que está dizendo, Sandro? Você pode até achar esquisito. Ah, Deus não faz isso não. Não. Olha bem, você acha que Deus vai fazer isso? É outra pergunta que nós ouvimos no dia a dia. Ah, Deus não faz isso não. Ah, Deus não faz isso. O Pedro, você não sabe. Agora, presente. Pode ser que no futuro você venha o quê? Entender. A sabedoria justificada pelos seus resultados, seus filhos. Então, entenda bem. Pedro ouviu essa palavra. Jesus foi calmo, sereno. Pedro, deixa eu continuar o que eu estou fazendo aqui, porque é o que eu devo fazer. Eu estou mostrando para vocês. Olha a resposta de Pedro. Joyce, leu 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Ó, nunca! É muita petulância, nunca! Isso eu não vou permitir não. Por quê? Porque o Senhor é meu mestre. Olha bem, o diabo se andando ele com a aparência de respeito ao mestre, se mostrar o quê? Com relação ao mestre? Superior. Por que superior, sabe? Porque ele está impedindo que o mestre faça aquilo que o mestre Isso! falou que era necessário. Ou seja, é necessário que eu faça. Não. Eu não quero saber se é necessário, não quero saber se a palavra de Deus diz. Mas irmão, tu acabou de ouvir agora isso. Eu não quero saber. É o que eu penso, isso está acabado. Essa situação é diabólica, é satânica. Quando você não arreda, não, eu tenho minha justiça, eu sei como eu devo proceder, eu sei como eu devo fazer. Aliás, quer saber? Cala a boca, Jerônimo. Cala a boca, pastor, cala a boca, youtuber que está falando da palavra de Deus, cala a boca. Eu vou fazer aquilo que eu estou vendo que eu devo fazer. Certo. E errado. Porque Jesus estava ali, já nos pés dele, já estava já. Ó, você não está entendendo agora, mas vai entender. Só tem que fazer o quê? Obedecer. E o que para ele entender? Se é no futuro. Acreditar, ter fé. Não, uma coisa no futuro, você faz o quê? Agora você não sabe. Isso, espera, aguarda, você vai entender. Isso vai edificar a sua vida, Pedro. A resposta de Pedro: nunca me lavarás os pés. Vai, Joyce, repete o versículo de novo. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E o que Jesus respondeu? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que é uma pessoa que não tem parte com Cristo? Tem parte com quem? Com o diabo. Não, peraí. Jerônimo não está falando isso aí. Olha bem. Acompanha a palavra. Aí, deixa a mãozinha aí. João 14:30. Vai mais para frente um pouquinho. Perdão, não. Melhor o 12:31 primeiro. 12:31 antes. Joyce vai ler. Pode ler? Pode. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Certo. Isso é para complementar o 14:30. Lê? Pode. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim. Ó, entenderam agora? Ele não tem nada em mim. É ele, Pedro, que realmente está fazendo com que impedindo você quer impedir a minha comunhão, você quer impedir de você ter comunhão comigo, disfarçado de um respeito muito grande. Olha, o príncipe desse mundo está vindo, ele já está julgado e eu não tenho nada com ele. Então, quando fala nada, vocês começam a compreender que os pecadinhos,
são procedentes do diabo e são como um golpe do boxe, que tem um nome. Um golpe que não tem muita eficácia logo de início, mas que vai minando as forças. Qual é o nome desse golpe no boxe? Jab. O jab, sabe o que é jab? Mas dando aquele soquinho assim, ó. Já viu? O jab é aquele soquinho que parece que não sentiu nada. Isso. Aí vai, até que toma 30 dele. Aí arrebenta o pistola. E isso aí. É como se fosse o jab. Sabe? O soquinho de vez em quando vai minando. Olha, vocês não permitam o diabo impedir a comunhão de vocês comigo. E como é que se faz retorno à comunhão com Cristo? Por meio de quê? E o que? Com relação aos pecados? Confissão dos pecados. Confissão dos pecados. Então olha só. Volta lá para o texto. Volta para o texto de João 13. Duas folhas aí. Qual foi a resposta de Pedro? O 9, Beth, lê. O 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Caiu a ficha. Você, como é que é? O meu ato é uma investida maligna. Quer dizer, ou seja, o que eu estou achando que é bom de fazer, que tem relação com a sua palavra, tem relação com a minha convivência e andar com Deus, não era. Então, Senhor meu Deus, não lava só, Senhor Jesus, não lava somente meus pés, não lava o quê? Tudo. Errou de novo. A mão e a cabeça. Pedro, você, quem está limpo, não necessita de lavar somente os pés. Eu quero que os irmãos entendam isso. Quando a Bíblia fala quem está limpo, antigamente os homens tomavam banho em piscinas públicas, eram tipo um chafariz, não era chafariz, mas era assim, tinha um reservatório de água, eles se lavavam, em praça pública se lavavam todinho e caminhavam até em casa. E muitos deles não tinham sandálias, ou mesmo os que tinham sandálias chegavam em casa, a gente tinha tomado banho, eu só tinha que fazer o quê? Limpar o pé. Isso, era um simbolismo. Ou seja, muitos dizem, e eu até concordo, que simboliza o seguinte: você só pode sujar neste mundo os pés, porque você é obrigado a caminhar por ele. Você caminhar, só de você conviver nesse mundo, você já está sujo os pés. Agora imagine o corpo todo sujo, ou seja, aquele que o diabo é dono. Então Jesus falou: se você não permitir isso, Pedro, você não tem parte comigo. E ele está dizendo que quem não tem parte com ele é quem? O príncipe desse mundo. Isso, não, ele é que não tem parte comigo, vocês têm parte comigo. Ele vai tentar fazer com você aquilo que é a posição dele. Ele nunca vai ter parte comigo, ele nunca vai ser influenciador, ele nunca vai ser sócio meu. Eu vim, mesmo ele pedindo: olha, não me manda direto para fora não, me lança nessa manada de porcos, ainda assim eu vou destruir as obras dele. E quais são as obras do diabo? Roubar, matar e destruir. Quem? O homem, a alma. A alma do homem. Isso. Estamos terminando. Agora, olha só. Vai para Atos, por favor. Deixei essa para o final. Atos 16. Então nós vimos, promove violência como executor da justiça divina, foi Lucas 9, 54 e 56. Incentiva a autocomiseração humana, ou seja, a autopiedade, colocando Deus em xeque, como se Deus estivesse sendo injusto de permitir isso. Convence o homem a confiar em si mesmo, Lucas 22, 31. Tenta impedir de conhecer os mistérios de Deus, que Jesus falou: agora tu não sabe, mas tu vai saber mais na frente, não é isso? Então impede. Para quê? Para fazer na frente. Age agora. Age nesse momento agora. Então, tenta impedir. E agora, Atos 16, versículo 16 ao 18. Atos 16. Isso está falando de Paulo. Só que o autor é Lucas que está dizendo aqui. 16. Joyce, lê para mim, por favor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Quem é que apareceu? Que tipo de pessoa que apareceu? Se nós víssemos hoje, diríamos que era o quê? Um adolescente. Não. Uma jovem
que era o quê? Vidente. Então diríamos que é uma pessoa ligada com feitiçaria, com bruxaria, com magia, com tudo isso. Para não falar, para não colocar 16. título. Olha só. Saiu ao encontro deles. É essa menina que dava grande lucro para os seus senhores. Entenda bem, agora vocês não vão entender a arma que a Bíblia coloca para você saber vencer as astutas investidas do inimigo, que são muito disfarçadas. 17, lê, Joyce. Seguindo a Paulo. Não, é esta, não é? Qual é o começo do 17? A menina, não é isso? A menina seguindo. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É profeta. Errado não tá, né? É profeta. Como diz hoje em dia. Não, peraí. Esses homens que estão aqui, como é que é? Fala, São Joyce. servos do Deus Ó, Altíssimo. são servos de Deus. Você é servo de Deus. Quem está falando comigo é quem? É quem? O título dele, o, com relação à verdade, o mentiroso. Olha bem. A Bíblia fala, esses homens são servos do Deus Altíssimo, que era a pronúncia gentia, e anunciam o quê? O caminho da salvação. Alguém tem alguma diferença aí? Todos são a mesma? Beth também? É a mesma? Felipe, é a mesma? Só muda a ordem. Não, mas é a mesma, né? É a mesma. Mesma coisa. Tudo bem. Olha só, essa menina, ela era adivinha, ela era uma, chamada de pitonissa, alguns falam pitonisa, mas na verdade o correto, o certo é pitonissa, com 2 S. As pitonissas, elas eram jovens que eram separadas desde criança a servir o deus Apolo. E a servir de oráculo para o deus Apolo, ou seja, aquela que transmite a mensagem para os homens que adoravam Apolo, que na mistificação significa como se fosse Deus, para os gregos, o Deus Supremo. Apolo, ela passava a mensagem de Apolo por meio de consulta aos mortos. Ou seja, ela era a pessoa que era autorizada a ser ouvida, porque ela era caminho de Apolo para os homens. Apolo, Deus Apolo, para os homens. Essa menina pronunciou isso aí, ó. Olha, são servos de Deus e anunciam o caminho da salvação. Verdade? Sim. Tem verdade, mas tem alguma coisa escondida aí. Continua, Joyce. Foi você que leu? Sim. Então, qual versículo agora? 18. Ah. Isto se repetia por muitos dias. Ó, muitos dias. Olha bem. Olha, ouvindo bênção vários dias. 1, 2, 3. Beth, você, Elizabeth, irmã Elizabeth, você é uma mulher de Deus. Você tem procedido corretamente. Olha bem, escutem. Jerônimo, rapaz, olha só, tudo que você fala é perfeito. Não estou falando de ego, não. Estou falando de outra coisa que se envolver. Até mesmo aquilo que nós ouvimos, que é perfeito como essa frase, pode vir do diabo. Lê, Joyce. O 18, né? Não, 17. 18, vai. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Por que Paulo conseguiu compreender que aquilo era o diabo? Pela frase é que não foi. Ele ficou perturbado. O Senhor revelou a ele. Peraí, mas ele poderia se julgar assim, não, já é porque ela já é uma menina de adivinhação, ele poderia ter falado isso. Essa pessoa vive em feitiçarias, então... Isso já estava subentendido mesmo. O que eu falei que ela era mensageira? De que eu falei que ela era mensageira? Pitonissa. Deus Apolo. Olha bem, o próprio diabo falando assim, ó, enganando. Ó, eles são isso mesmo que está dizendo, mas eles estavam ouvindo de quem? O povo estava ouvindo isso de quem? Essa mensagem? Como se fosse um aval do próprio Apolo. Isso! O aval de Apolo. Aval, lembra que Jesus falou assim, eis que vem o príncipe desse mundo e ele nada tem comigo? Nada. Olha o disfarce de Satanás de misturar
Apolo está dizendo para vocês, ó. Podem ouvir e depois volta. Ele queria supostamente ter alguma coisa naquele momento. Paulo, a Bíblia fala que Paulo se perturbou na meditação, diz assim, ficou perturbado. E isso acontece porque Paulo teve uma coisa chamada discernimento. Até porque em algum momento esses homens vão embora e eu vou continuar sendo, entre aspas, a adivinha deles. Então, pode. Irmãos, é mais complicado de falar do que de entender. Entender é mais fácil. Se você for transmitir esse entendimento, fica complicado, porque a mente de todas as pessoas parece que ficam fechada a não querer, por respeito a Deus, pronunciar as coisas dele. Paulo se indignou assim, não, isso não está certo não. Ela perturbava, ficava atrás assim, esses homens são os homens de Deus, não é isso? E anuncia o caminho da salvação. Uma certa vez eu estava na igreja, eu já contei isso para os irmãos, eu era muito pequeno, eu tinha medo de ficar endemoniado. Já falei isso, morria de medo. Aí teve na hora da oração, caiu aquele monte de gente endemoniada, falando, não vou abrir o olho não, porque diz nos filmes que se abriu o olho. Eu pensava assim, o diabo vai entrar, é aquela coisa toda que Deus mudou na minha vida. Mas eu ouvi uma voz assim do lado assim, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu falei assim, no meio de tanta gente endemoniada, uma pessoa do meu lado está, gente, não vou nem de lembrar. Quando eu abri os olhos, aquela pessoa que estava com o Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, estava com as mãos para trás, os olhos revirados, só via a parte branca, e em transe, falando isso, com as mãos para trás. Eu fiquei apavorado, e como pode o diabo pronunciar aquelas frases? Entenda bem, eu fiquei assim desde garoto, aquilo ficou marcado na minha mente. Falei assim, eu estava vendo assim, então essa pessoa, poxa, ele está orando aqui do lado, eu fiquei com menos medo, eu morria de medo. Eu odiava ir naquele dia de culto, que é o dia que desafiava os demônios. E olha, irmãos, eu vi coisas terríveis ali, por isso eu fiquei com medo. Por isso que desde sempre eu sabia que tinha um inimigo da minha alma. Eu só não tinha coragem e nem a sabedoria do que eu devia fazer. Fala. Na mensagem, que a mensagem da a mensagem era correta, vindo da boca do diabo por intermédio do Deus Apolo, né? Isso. Na verdade, a mensagem vinha de uma pessoa que falava outras coisas, que era emissária. Então ele falou assim, não, isso não. Mas Paulo, ela está dizendo que deixa ela está falando, não está falando nenhuma heresia assim, não. Quer ver? Sai dela em nome de Jesus, saiu. Por que saiu? Por que saiu? Porque não procedia de quem? De Deus. Ainda que você ouvindo palavras verdadeiras. O que você pode analisar para o cotidiano nosso? Que nem tudo que entra pela nossa porta para falar conosco as coisas de Deus são enviados por Deus. Tende esse discernimento. Agora, para finalizar, para entender o discernimento. 1 Coríntios 12, 10. 12, 10. E vamos encerrar com esse versículo. Os Boanerges, né? O primeiro foi os Boanerges. Realmente é complicado o primeiro, sabe? Guardem isso. De colocar, de que o diabo coloca no coração de vocês, que vocês podem usar a violência, até o pensamento violento, para tipificar a justiça de Deus, ou seja, ser respeitado por Deus porque está agindo com justiça. Agora só, 1 Coríntios, qual o versículo? 12. Não, capítulo 12, versículo 10. Lê, está aí aberto, lê. Tá. Se alguém tiver uma tradução diferente, pode ler em seguida. Se alguém tiver uma tradução diferente, pode ler em seguida. 12, 10. Lê. 12, 10. Lê. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Olha só. Discernimento de quê? Espíritos. Esses espíritos aí
Não é como o pessoal está dizendo, simplesmente discernimento espiritual. Diabo, demônio e anjo. Não é esse discernimento não, é mais além. Ou seja, a palavra no grego, até no de professor diácresis, significa aprender por meio de dom de Deus a ver diferenças. Então inclui tudo, discernimento de sentimento daquilo que você ouve. Por que muitas vezes nós somos, como estamos num culto, ou estamos ouvindo alguém pregar, o correto é você prestar atenção em cada palavra que ele está falando. Isso é discernimento. Então a Bíblia fala que isso é um dom, ou seja, nem todos têm isso, não, nem todos têm isso avultado, ou seja, o dom de perceber milimetricamente quando é um engano. Ou seja, aprender por meio de dons, no original diz assim, a tradução, aprender por meio do dom de Deus a ver diferenças. Ou seja, lembra que a palavra de Pedro falou assim, de forma nenhuma te acontecerá isso, não é isso que falou? Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás, essa situação é dos homens, de não compreender e achar que podem evitar o seu fim. A minha situação é do Pai. Então, o discernimento de espírito é a arma que nós temos contra as astutas ciladas do diabo. Ore a Deus, Senhor, coloca na minha mente o discernimento, que eu saiba compreender perfeitamente. Quando Jerônimo abrir a boca aqui para falar a palavra para mim, coloca o discernimento para que eu perceba se ele falar qualquer coisa fora da palavra. É uma autoridade que Deus concede aos irmãos. E nós devemos pedir, ensina-me a diferenciar, a ver onde está a diferença das tuas coisas com as coisas do maligno. Porque o meu irmão João escreveu para mim e disse, filhinhos, todo que comete pecado é do diabo. Aí alguém vai falar assim, Jerônimo, você não falou da obra de Deus. O título Obra de Deus foi só para chamar a atenção, porque eu não poderia colocar as obras do diabo, ficar esquisita. Mas a obra de Deus, ela... Certa vez os discípulos chegaram para Cristo e falaram assim, Senhor, como faremos para fazer as obras de Deus? Perguntaram para Jesus. E Jesus falou assim, a obra de Deus, falou singular, a obra de Deus é esta, que tenham ao seu Filho como seu Salvador, não é isso? Como Jesus Cristo, o enviado dele. Então, se tem uma obra que devemos praticar, é colocarmos Jesus Cristo como total Senhor da nossa vida. Total. Irmãos, comece a temer quando você tem uma sombrazinha de um comentário. Pensa sempre assim, lembra do estudo. Quem é que está encostando em mim? É Deus ou é o diabo? Porque ou vai ser um ou vai ser outro. Porque quando repreendemos o inimigo, temos 100% de direção de quem? De Deus. Da pessoa de quem? Do Espírito Santo. Amém? Amém? Pensem nisso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Muito desculpa porque eu estou muito cansado mesmo, mas o Senhor concedeu graça para chegar até o fim. Vamos orar. Alessandro, ora com a gente, ora a oração final, por favor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que deu a vida por nós, amém, que se fez nosso Redentor, se fez nosso Senhor, se fez a ligação entre nós e o Deus Criador. Amém. Nos transformou em filhos e filhos adotados com amor. Espírito Santo de Deus, enviado para nos consolar e nos conduzir neste caminho. Nós estamos diante de Ti, Senhor Deus, nesta manhã, te pedindo, guarda a nossa vida. Ó Deus, guia os nossos passos. Nos concede discernimento, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento para que pensemos noite e dia no céu. Amém. Para que pensemos noite e dia, ó Deus, na sua vinda, no recebimento, ó Pai, das almas, Senhor Deus, naquele grande dia. E nos conceda, ó Pai, temor e tremor diante de Ti, para que possamos, ó Pai, estar diante de Ti todos os dias, amém, louvando e engrandecendo o Seu nome, pregando, ó Pai, as Tuas boas novas. E, ó Deus, nos protege e nos
impede, ó Pai, de enviarmos um tom que seja, ó Pai, 1 milímetro que seja, ó Deus, da sua vontade e da sua verdade. Amém, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Em nome de Jesus. Já.